Boa noite, graça e paz. Graça e paz, pastora. Coisa boa é quando o Espírito de Deus já vai dando ali as dicas daquilo que Ele quer ministrar aos corações. A minha oração foi que a palavra verdadeiramente trouxesse transformação. Eu pedi a Deus que desse discernimento a cada um para receber a palavra e para que pudesse aplicar na vida, no seu dia a dia. E eu creio que assim o Senhor fará. A palavra nos orienta a sermos imitadores de Cristo, né? Precisamos imitar a Cristo no sentido de olhar e aprender com Ele. No domingo passado eu não estava presente, mas eu fui tremendamente abençoada pela ministração da pastora Simone. Eu estava assistindo ali junto com vocês, prestando culto junto com a igreja. E ela começou usando o texto de Tiago, capítulo 1. Foi a parte introdutória ali da ministração. Eu falei, Deus, obrigada, então vai ter parte 2. Porque Deus já tinha me dado o texto para ministrar. Eu não sabia exatamente como seria, mas o texto Deus já tinha botado no meu coração. Quando ela começou a falar, eu falei, é isso. Então vamos abrir aí, Tiago. Eu quero falar sobre provação e tentação. Assuma a sua responsabilidade. Aí você vai entender por que eu estou falando isso. Tiago capítulo 1, a gente vai ler o versículo 2 e 4, depois a gente pula para o 12 e para o 15, porque o 17, a diaconisa Samara já ministrou. Era você falando ali? A diaconisa Samara já ministrou. Eu estava ali dando glória a Deus, né? Quase que eu falei, nem preciso mais pregar nada, eu vou levantar e vou embora. Porque tudo que foi falado ali, a gente vai passar por isso aqui enquanto a gente lê a palavra. Eu sou dessas, eu falo e não abro o texto. Desculpa. Tiago, capítulo 1. A gente vai ler o 2 e o 4. Muito obrigada, diaconisa. Meus irmãos, do 2 ao 4, aliás. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vamos lá para o 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. E de uns tempos para cá, eu tenho meditado um pouco sobre sofrimento. Porque a nossa tendência é olhar para um irmão, por alguém que está passando por alguma situação e falar, meu Deus, que sofrimento é esse? Senhor, será que tem necessidade disso tudo? Só que nós aprendemos aqui, nesse vídeo que passou, a gente já sabe, mas é bom sempre lembrar. Ele está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Ele sabe a medida exata de cada situação. O nosso papel é ter o discernimento de entender. Eu estou sendo tentado pelos meus próprios desejos ou estou passando por uma prova? A prova, a Bíblia disse aqui, nós lemos, a prova vem para que a gente persevere, seja aprovado e amadureça. A tentação não vem de Deus, mas está dizendo que vem do diabo? Quer ler de novo para saber? Vai lá, Tiago 1, versículo 14.
Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio, aqui na minha versão está dizendo mau desejo. E aí eu quero falar com você o seguinte: o que é o mau desejo? A cobiça é um mau desejo. E a cobiça provoca em nós um impulso para fazer aquilo que não devemos fazer. E aí sofremos. O sofrimento que vem da provação, eu te afirmo, segura a onda. Fica ali perseverando, porque a vitória vem. Nós ouvimos aqui: não esmoreça, porque o Deus que prometeu, Ele cumpre. E eu não estou afirmando porque eu li em um livro de autoajuda. Eu não estou afirmando isso porque eu li em alguma palestra de psicologia. Eu estou afirmando isso porque é o que a palavra está dizendo. Nós lemos aqui em Tiago: passa pela provação, persevera, é aprovado e vive a felicidade. Feliz é quem passa pela prova, persevera, vai alcançar a vitória. Não tem erro. O convite que o Espírito Santo está te fazendo agora, você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo, porque faz parte da vida. A dor faz parte da vida. A dor faz parte do processo de crescimento. Mas essa dor é resultado da prova pela qual você está passando, ou ela é resultado da sua cobiça, do seu mau desejo? E diante da situação desse meu amigo que está sofrendo muito, o Senhor me levou esse texto. Porque o perigo da gente é julgar Deus. E a gente fala assim: quem sou eu para julgar Deus? Mas a gente julga. A gente olha e fala: Deus não está demais? Deus não está injusto? Ele é Deus. Se Ele está permitindo, por algum motivo tem. E aí, falando da psicologia, a dor é um fato. Por exemplo, estou com dor de dente, está doendo, é um fato. Mas o sofrimento é resultado daquele pensamento que eu alimento. Eu estou com dor de dente, está doendo, mas a minha vida sempre foi assim, eu sou uma coitada, tudo em mim dói mais. Isso é o sofrimento. E aí o Senhor ministrou meu coração: tem coisas que você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Mas tem coisa que eu mando você fazer. E o que eu mando você fazer é renova a mente. Renova a mente. É você que vai renovar a mente. Olha isso. E aí a gente chega para o pastor e fala assim: pastor, a gente não, uma pessoa aí, pastor, estou com mau pensamento, estou ali cobiçando o homem da próxima, bota a mão aqui na minha cabeça e ora por mim. Sabe o nome disso? Misticismo. Desculpa, mas é. Porque qual a diferença disso para pegar uma pedrinha de cristal e colocar na testa, esperando o mau pensamento ir embora? Quem bota a pedrinha lá, você aponta e fala que é místico. Olha a diferença. Pastor, ora para o mau pensamento sair da minha cabeça. Pastor, eu estou com muita dificuldade. Eu estou com maus pensamentos. Me ajuda a atravessar essa luta. Me ajuda, me orienta. Ora por mim, para eu conseguir ficar firme na palavra de Deus, porque a responsabilidade de cortar fora
O mau desejo é minha. O pastor pode gastar 3 litros de óleo derramando na sua cabeça. O mau pensamento não vai sair se você não quiser que ele saia. Se você não falar, ó, tá vindo. E aí? Eu vou alimentar? O que eu vou fazer com esse mau pensamento? A gente aponta o místico e a gente quer fazer misticismo na igreja. Não. Assuma a responsabilidade. Pastor, ó, tô pecando em pensamento. Sei que a responsabilidade é minha, mas eu não sei fazer. Sou um homem experiente, um homem de Deus, me orienta. É diferente. É diferente. Quando nós estamos passando por uma prova, falei da tentação, estou dando exemplo agora da prova. É porque Deus tem um alvo para você que, se você não amadurecer, não dá para receber. O apóstolo começou aqui o culto, eu estava dando glória a Deus, porque tem bênção que você pede, mas não vai receber, porque Deus não é doido. Se Ele der a sua mão, ou você cai fora, ou você é destruído, ou você é levado para longe dele. Quantas vezes a gente sofre porque a gente ora e parece que Deus não está fazendo nada. Mas a Bíblia garante que a prova da minha fé é para eu amadurecer. Aí você fala, mas eu estou orando com fé. Mas é a prova da fé. Persevera. Aí a tua fé está sendo provada. A gente canta aquela música, cada vez que a minha fé é provada. Tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Vou trocar a letra da música. Porque crescer, todo mundo cresce. Querendo ou não querendo. Então vamos trocar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de amadurecer um pouco mais. É isso. O sofrimento da prova, a dor da prova vem para me empurrar para a maturidade que eu não tenho. Aí você vai falar assim, da onde você tirou isso? De que livro de autoajuda você tirou isso? Eu vou te dizer não. Tem um texto que está aqui em algum lugar que eu anotei. Gente, é sempre assim, né? Eu me perco, me perdoa, mas está aqui. Você vai lembrar. Acho que é Gálatas 4. Lembrei aqui, nem sei onde que eu anotei. Lá em Gálatas 4, está dizendo assim, ó. Eu sou criança ainda. Então não vou receber a minha herança. Mas quando eu for adulto, a minha herança vem. Põe aí, por favor, Gálatas 4, vê o versículo 1. Porque é isso. Aqui, ó. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Pede, e ó, fica na sua. Não vai receber nada não. O escravo não recebe nada, só trabalha. Embora seja dono de tudo. Gente, a promessa está aí. A bênção de Deus, ele está ali, ó, na mão de Deus. Mas tu ainda é menor de idade. Então, nada feito. Avança um pouco. No próximo versículo. Versículo 2, a gente leu 1? Foi. Esse é o 2? No entanto, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Vai no 3. Assim também éramos nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos princípios do mundo. Porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Filho, e aí ele está falando da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus.
Mas o que eu quero falar é isso que Gálatas 4 começa dizendo, que eu e você fazemos na nossa casa com os nossos filhos. Will, você dá a chave da sua casa para sua bebezinha, ela tem quantos anos? 1 ano. Você vai dar a chave da sua casa para ela? Para a mais velha, quantos anos ela tem? 9. Aí você fala, 1 ano não, mas 9, vou dar a chave da minha casa para ela. Filha, vai lá, frita um ovo, faz comida, né? Se chegar alguém, você abre a porta, resolve os problemas que tem. Não. Agora, quando ela tiver maturidade, quando ela aprender para quem ela pode abrir a porta, para quem ela não pode, quando ela aprender a fazer a comidinha, quando ela aprender que a chave tem que ficar em tal lugar para não perder, aí você pensa em dar a chave da casa para ela. Só que a casa do Will e da Rai, quando eles partirem, vai ser de quem? As filhas. É delas por tabela. Mas elas não tomam posse até que chegue o tempo. Então preste atenção na dor pela qual você está passando. Se é prova da sua fé, persevera. O que eu posso aprender com isso? Aí vem a Estezinha, papai, olha só, eu te pedi a chave. Eu já ajoelhei ali na tua cama, te pedi, papai, deixa a chave comigo, e o senhor não deixou. Me ensina, como é que eu posso cuidar da casa para eu conseguir amadurecer e ter a posse da chave? Diante do seu sofrimento, vá aos pés do Senhor e fala, tá bom, estou passando na prova. Mas o que eu tenho que aprender com isso? Ensina. Eu quero ser aprovado. A coroa da vida, a Bíblia em Apocalipse fala da coroa da vida, é só para quem persevera. Aquele que está passando pela prova, pela dor da prova, e chega no sofrimento da prova, se der vazão ao sentimento, que é aquele pensamento martelando, tá vendo, você não merece. Estou sofrendo porque eu queria e não tenho. Estou sofrendo porque eu poderia e não posso. É isso mesmo. Se der vazão a isso, a chance de desistir é grande. Você fala, quer saber? Estou sofrendo muito, não quero. A orientação do Senhor é: persevera e corta esses pensamentos que te trazem sofrimento. Como que a gente corta isso? Passando pela prova, lembrando, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é imutável. O que Ele lhe promete acontece. Eu estou aqui nessa prova, a minha vontade é desistir, mas eu só vou perseverar porque Ele, o meu Deus, me sustenta e me garante que no tempo oportuno eu vou receber o que Ele prometeu. Já na tentação, não é assim não. Vamos voltar aqui para a tentação. Na tentação, eu já expliquei, não tem diabo te tentando. A gente fala lá, a tentação de Jesus. Aí a gente vê o diabo lá falando com Jesus. Mas a Bíblia ela não se contradiz. Aqui está dizendo que o mau desejo é que te tenta. E o que o diabo tem a ver com isso? Olha como Deus é lindo. Assuma a sua responsabilidade, querido e querida. Porque o diabo, ele é astuto. Ele sabe que o mau desejo é da carne. E ele vai te sugerir. Ele vai conduzir situações para você dar lugar à cobiça, ao seu mau desejo. E destrabalhar tudo. Você está entendendo? Lê de novo o texto de Jesus.
O diabo, ele pensa assim, ó, o mau desejo é da carne. Ele é homem, ele é carne. E se eu oferecer todos os reinos da terra? Vai mexer com a cobiça dele, ele vai querer e vai entrar na minha. Só que Jesus, ele pegou a palavra para combater a tentação da carne e vencer a astúcia do diabo. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que ele em tudo foi tentado, porque de fato carne e osso, porém não caiu em pecado, porque é a tentação que gera o pecado. O pecado, tendo dado a luz, gera morte. A aprovação gera perseverança, e a perseverança dá lugar à coroa da vida. Vamos voltar de novo na tentação? Abre aí, por favor, em Gênesis, capítulo 2. E aí nós vamos fazer uma recapitulação aqui, para entender a responsabilidade de cada um. Gênesis capítulo 2, bota no versículo 15, por favor. 15 e 16. O Senhor, é esse 15? O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O Senhor Deus ordenou a Adão. Vai lá no Gênesis 2, versículo 21 e 22. Então, o Senhor fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Então vamos lá. Deus criou o homem. Deus deu uma ordem: não coma daquela árvore do jardim para o homem. A mulher foi formada depois. Vai para Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher. Deus deu ordem ao homem. A serpente perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus criou o homem, deu uma ordem ao homem e criou a mulher. Por que a serpente não foi fazer a bela proposta para o homem? Se foi ele que sabia de tudo ali, das instruções que Deus deu. Resposta: não sei. A Bíblia não diz. Não está escrito na Bíblia o motivo pelo qual a serpente astuta falou com o homem, falou com a mulher e não com o homem. Muita gente pode falar muita qualquer coisa. Pode falar que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas a Bíblia não está dizendo. Mas tem um fato que a Bíblia diz: a serpente é astuta. O que é astúcia? É capacidade de promover engano, capacidade de embromar. E
Isso me mostra que antes dela escolher quem que ela ia falar, ela pensou: se eu sou astuta, sou esperta, quem eu posso enganar com mais facilidade? O outro fato: a serpente, quando ela foi falar com a mulher, ela distorceu ali a história. Não coma de nada, a mulher não é para não comer de nada, para não comer de uma específica. Então eu sei até onde ela sabe. O diabo sabe até onde você sabe sobre a palavra de Deus, sobre a direção que Deus deu. E como é que eu engano? Como é que eu engano? E aí a gente passa a existência entendendo que o ponto fraco foi a desobediência. Mas vamos seguir. Vai para o próximo. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Mentira. É que Deus sabe no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quem quis ser como Deus? O próprio do capiroto, de Satanás. Então ele falou: a cobiça que tinha em mim, deixa eu ver se tem ela também. Ele não sabia, porque ele não é onisciente. Mas as sugestões para despertar a cobiça, ele dá. Está em mim. Deixa eu ver se está nela também. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e antes da desobediência veio o mau desejo, veio a cobiça, para dela se obter sabedoria. Aí ela desobedeceu. Você está conseguindo entender? Veio a sugestão, aguçou a cobiça, e aí veio o pecado. Não foi a mesma coisa que a gente leu lá em Tiago? Primeiro veio o mau desejo, que depois veio o pecado, e se veio o pecado, gera morte. Foi ou não foi o que aconteceu ali? Então, eu quero dizer para vocês uma coisa muito sutil e muito séria. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que você deseja. O diabo pode não saber o que está se passando dentro de você, mas ele sabe que a cobiça faz parte da carne. E quando eu mergulho em Deus para perguntar um monte de coisa, não paro. Eu não vou aqui fazer discussão filosófica. Só vou jogar e vou sair correndo. Adão foi feito do pó da terra. E Eva está com o céu. Será que já tem cobiça aí dentro? Satanás está no céu. Vamos ver, vamos perguntar. Vamos ver se ela cai. O pecado não tinha entrado na terra. O pecado aconteceu porque ela desobedeceu, mas ela teve a chance de falar: eu estou desejando ser como Deus. Eu estou querendo muito que os meus olhos se abram para eu ter conhecimento dele, mas eu não vou fazer isso, porque o meu Deus mandou eu não pegar. E aí a desobediência não teria acontecido. E aí, assim, eu joguei e saí correndo. Não estou falando se a carne é ou não é. Depois vocês meditem com o Espírito de Deus. Mas eu perguntei:
Deus falou para mim assim, ó, é possível, assuma a responsabilidade. Depois que deu à luz o pecado, o que me resta? O arrependimento e o pedido de perdão. Mas antes, é possível. Falei, mas Senhor, é difícil. É possível. Vai lá em Gênesis 4:7. O nosso Deus onisciente já sabia o que estava ali, ó, na cabeça de Caim. Que aí já o pecado já tinha entrado, morte decretada para o homem, já bagunçou tudo. Mas mesmo assim, olha o que Deus falou para Caim. Se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não fizer, saiba que o pecado espreita a porta. O pecado deseja te governar. Mas cabe a quem dominar o pecado? É o pastor? Com a oração? Cabe a você dominar. Não tem desculpa. Depois que acontece, tem perdão. Mas antes, não tem desculpa. É sua responsabilidade. Cabe a você dominar. E eita, sofrimento brabo. É esse sofrimento que vem depois de uma tentação. Porque para quem é crente, para quem é do mundo não, mas para quem é crente, vem o peso da culpa. E aí a Bíblia é clara, dizendo que o pecado, ele consegue nos afastar de Deus. Eu vou falar disso depois. Deixa eu antes falar de uma coisa, que é a cobiça, né? Só para encerrar. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação daquilo que se tem. Está lá em 1 João 2, nem precisa ler não. 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Eu cresci ouvindo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e alguma outra coisa lá que eu não lembro o que era. Depois eu vim entender nessa versão NVI que nada mais é do que a cobiça. Cuidado com o que você vê. Eva viu e desejou. O que você tem visto na televisão? O que você tem visto nas redes sociais? O que a gente vê e provoca em nós o mau desejo. Gente, peraí, ver a propaganda de um carro lindo e desejar não é um mau desejo. Vocês estão entendendo, né? Que eu estou falando do mau desejo. A cobiça está na carne, mas tem uma cobiça específica, porque senão a Bíblia não seria específica em 1 João. Concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos. Eu vejo o que é mal e desejo, porque a minha carne se inclina para o mal. Então, cuidado com o que você vê. Tá claro que eu já estou indo para a rota de encerramento. Pode até ter outros tipos de sofrimento, mas o que eu queria compartilhar com vocês era o sofrimento que eu identifiquei ali pelo poder do Espírito de Deus em Tiago 1. Aprendam a discernir. Essa dor é da prova, sustenta, mantém até a vitória chegar. Essa dor é da tentação, corta o mal pela raiz e não deixa o pecado chegar. Mas tem uma notícia boa. Eu já quero pedir para o meu irmão, com quem eu já combinei, de colocar, não colocar agora, mas já deixa aí preparado. Tem uma notícia boa. O nosso pecado,
ele não tem poder de mudar quem Deus é. Por isso eu dei glória. Ele é imutável. E quem a Bíblia diz que Deus é? Deus é amor. O pecado faz a gente se esconder de Deus, se afastar de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. O pecado não nos afasta do amor de Deus. Pode impedir bênção, pode fazer um monte de coisa, mas o pecado não nos afasta do amor de Deus. E foi esse amor que fez gerar um plano maravilhoso. Se por um acaso você pecar, se arrepende, confessa e deixa que esse Deus cheio de amor, através de Jesus, derrama graça e te limpa de todo pecado. Então a estratégia desse Satanás safado é te sugerir, você ser tentado pelo mau desejo, não refreia o mal e caiu, arrasta o sofrimento da culpa e começa a dizer: eu não sou digno de Deus, não quero mais voltar para Deus, não tem como eu voltar para Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo: mentira. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele amou você de tal maneira que antes da fundação do mundo o plano já estava pronto. Glória a Deus, aleluia. Ele será sempre Deus e vai sempre te amar. Está difícil, na prova aguenta. Não conseguiu resistir à tentação, se volta para Deus em arrependimento. Por que será que aquela mulher pega em flagrante adultério? Não tinha como escapar. Jesus olhou, repreendeu ali, na sutileza, quem estava querendo apedrejar, e falou: vai, e não peques mais, porque Ele é amor. Jesus poderia falar assim: minha filha, então, sinto muito, você não pecou mesmo? Todo mundo viu. Fazer o quê? Não, resolve aí com ela. Mas Ele não faz isso. E aí, eu quero pedir para uma canção, porque essa canção, me lembrei, ela é bem antiga e veio muito forte ao meu coração. Que Deus nos dê forças para perseverar, nos dê orientação para cair fora dos maus pensamentos, dos maus desejos. Mas se a gente errar, que você seja envolvido pelo amor de Deus. Acesse esse lugar de perdão e entenda que Deus nunca deixou de te amar. O seu pecado, por pior e por maior que ele seja, não muda quem Deus é, não extingue o amor de Deus. Aleluia! Ainda que você desista no meio do caminho, esse amor não acabou. Tem espaço, tem tempo para voltar. Ainda tem fôlego de vida em você, então tem tempo para voltar. Medita na letra dessa canção. E só lembra, porque eu sei que você já sabe. Só se lembra.